Boa noite, paz e bem. Boa noite, doutora. Boa noite, Kaline. Seja bem-vinda à Casa da Paz e a este programa, você que está aí nos acompanhando, o programa Espiritualidade e Saúde, com a doutora Vadilene e a Casa da Paz. Então, vamos hoje mudar um pouquinho o nosso modo do nosso programa, né, doutora? Hoje a doutora que apresenta esse programa, ela será também entrevistada. Então, doutora Vadilene, ela é médica, pediatra, ela também escritora e atuou durante 22 anos no programa de saúde da família. Doutora, conte para a gente um pouquinho dessa jornada, como aconteceu as suas experiências dentro desse período de 22 anos. Fale aí para o povo que está em casa. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um programa Espiritualidade e Saúde. Hoje eu estou aqui com Kaline me entrevistando, né, como ela falou, mudando um pouquinho, que a gente está sem o nosso Padre Paulo, sem Leônia Pinheiro, que também são apresentadores. E hoje, então, Kaline me pegou aqui de surpresa para falar um pouquinho para vocês da minha história, né? Então, eu, com muito orgulho, fiz parte do programa Saúde da Família durante 22 anos, e justamente nesse trabalho com a comunidade carente, na maioria das vezes, que me veio a inspiração para algumas coisas que a gente vai conversar, né? E a religiosidade das pessoas, assim, sempre me chamou muita atenção, a fé, né? Em tantos problemas que elas enfrentavam, doenças graves muitas vezes, e que o nosso povo brasileiro é um povo de muita fé. Então, isso aí me chamava muita atenção e me despertou para algumas coisas, né, no meu trabalho, que também, como você colocou, sou pediatra, né? Gosto muito de atender crianças, mas o que me inspirou, na verdade, a escrever sobre a temática que a gente vai conversar foi meu trabalho no programa Saúde da Família. E como surgiu, né? Como a senhora disse, inspirou. Mas quando surgiu tudo isso? A senhora conta um pouquinho para a gente, né? A questão de ser escritora. Ela não é só uma médica e pediatra, mas também ela é escritora. Ela ajuda também, através dos seus livros, algumas pessoas, né? Conta um pouquinho para a gente aí. Bem, então, desde pequena que me veio essa inspiração, através do meu avô, que ele gostava de contar histórias. Ele colocava os netos no colo e começava a contar histórias. E ele era um bom contador de histórias, ele inventava as histórias, né? E a gente acreditava piamente naquilo que ele estava falando. Inclusive, o meu primeiro livro é um livro infantil chamado Histórias de um Avô chamado Chiquinho, que eu produzi mesmo por conta própria, certo? Onde eu trago justamente a narrativa dessas histórias que ele contava para os netos. Começou daí. E depois veio a questão do meu trabalho, né, que eu já coloquei, entrando em contato com as pessoas e vendo a fé dessas pessoas, me veio a inspiração para escrever sobre o tema, né, da espiritualidade, que eu gosto muito. Sim. Aí a senhora conta para a gente, apresente também para quem está em casa, um pouco dos seus livros, quais são os livros que a senhora traz. Olha, o primeiro que eu publiquei pela editora Santuário, aliás, tenho 4 livros pela editora Santuário. O primeiro se chama Medicina e Espiritualidade. O segundo é Saúde e Oração. O terceiro, A Busca da Felicidade pela Fé. E o quarto, Depressão, vira esta página. Agora eu vou pedir para a senhora para trazer um pouquinho do tema que traz, né? A gente percebe que é bem ligado os títulos desses livros. E aí, qual o tema central que eles trazem? O que é que a senhora quer trazer como escritora e médica para aqueles que estarão lendo os livros?
eu falo nos livros, sempre a temática gira em torno da espiritualidade e da saúde. Ou seja, como a espiritualidade ela serve, digamos assim, de ferramenta, né, no tratamento das doenças crônicas, doenças graves, inclusive chegando até a acontecer o que nós chamamos de curas milagrosas, né, que a Igreja Católica vem a reconhecer como milagres, né? Então, a temática central dos livros é sempre essa. A senhora poderia falar um pouco sobre cada livro, apresentar o nome dos livros e trazer o que traz realmente o contexto de cada livro? Olha, no livro Medicina e Espiritualidade, é o primeiro livro em que eu me inspirei, né, para, inclusive, aliás, ele foi inspirado da minha dissertação de mestrado, que eu fiz um mestrado em Ciências das Religiões. Nesse livro, eu detalho bem assim o que seria espiritualidade, a religiosidade, né, porque tem diferenças, né? Eu falo, tem um capítulo sobre meditação. Dentro da meditação, eu falo da meditação diante do Santíssimo Sacramento, né? Tem um capítulo falando sobre a religiosidade influenciando os hábitos de vida das pessoas, né? Que é útil, inclusive, a fé para parar de fumar, para parar de beber, para ajudar a manter a forma, né? Medicina e Espiritualidade, ele é um livro assim que tem traz muito assim dessa temática, né? Ela detalha bastante isso. E tem um capítulo também que mostra a importância do médico ser religioso, né? Não importa a religião, da importância do médico questionar, perguntar sobre a religião do paciente e respeitar também a religião do paciente, qualquer que seja, né? O livro Saúde e Oração, que é o segundo, ele trata dessa questão dos milagres. Ele tem um capítulo também assim mostrando, no geral, a importância da religiosidade para a saúde mental, né, em doenças graves como HIV, como câncer. Em Saúde e Oração, eu falo um pouquinho sobre Frei Damião, que não foi reconhecido como santo ainda, mas que o povo nordestino tem como santo, né? Falo sobre o primeiro santo brasileiro, que é Frei Galvão, dentre outras coisas, né? É um livro assim que mostra bem a importância disso, né? Da oração pessoal, da oração comunitária, de como isso pode nos ajudar no tratamento e na cura, né? Aí, o terceiro livro é A Busca da Felicidade pela Fé. Eu escrevi num momento bem difícil, que foi quando eu perdi minha mãe, em 2017, e aproveitei essa tristeza para escrever esse livro, né? Então, eu começo fazendo a dedicatória para ela, porque, inclusive, foi ela que me ensinou tudo o que eu sei da minha religião católica, né, que me ensinou e me incentivou a amar a Igreja Católica como eu amo, né? E é por isso que estamos aqui hoje. E então, nesse livro, eu falo da importância do silêncio para a saúde, né? Falo também da palavra, que a palavra ela é fonte de cura, mas também pode ser assim, uma faca de dois gumes, ela também pode matar, né? Falo sobre o tempo, né? O tempo gerando estresse, e também o tempo Kairos, né? Que é o tempo de Deus, que a gente tem que aproveitar as oportunidades que nos vêm na vida, né? Falo sobre sonhos, da importância de você seguir um sonho, né? Porque o sonho, na verdade, é aquilo que Deus ele sonhou para o ser humano. Muitas vezes ele vem também como um sonho para a gente. Como, por exemplo, quem idealizou aqui a Casa da Paz, né? Quem sonhou com isso aqui, construiu isso aqui, né? Então,
Eu falo um pouquinho sobre isso e também sobre depressão. E aí, da importância do tema da depressão, que muita gente começou a me chamar para dar palestras, né, sobre esse tema, devido ao livro. Aí daí veio o quarto livro, que é Depressão Vire Esta Página, onde eu falo dos sintomas, do tratamento, mais uma vez da importância da espiritualidade no tratamento, agora da depressão, né? E é um incentivo às pessoas a procurarem um tratamento e a não desistirem. Que legal. E dentro deste último livro, né, Depressão Vire Essa Página, eu tenho uma perguntinha para fazer. A senhora, como escritora, né, deste tema de espiritualidade e saúde, trazendo este livro, o título de Depressão Vire Essa Página, hoje nós percebemos um grande aumento em questão dessa doença da depressão, né? Hoje, no meio da saúde, nós vemos que há realmente uma busca para solucionar essa doença. E, através da espiritualidade e saúde, o que a senhora pode trazer para aqueles que estão em casa nos assistindo? Tem alguma pessoa que você conhece que precisa desse conselho, dessa ajuda? Doutora Valdilene pode nos falar um pouquinho sobre isso, fazer essa ajuda também, trazer? É como eu falo nos livros, né, e também nas palestras que eu dou sobre esse tema. São muitas as ferramentas que a gente pode lançar mão, né, para sair da depressão. O mais importante é a pessoa não desanimar. Né? Tem pessoas que dizem assim que não tem jeito, né, e ficam sem sair do quarto, sem sair da cama, mas tem jeito sim. Então, nos meus livros que eu falo sobre esse assunto, eu aponto assim as ferramentas, né? Então, a fé é a principal delas, né? A fé em Deus, não importa a religião. A terapia, que a pessoa deve procurar também, né, com psicólogo, com psiquiatra, a medicação, que muitas vezes é indicada, é importante a pessoa seguir, arrisca o tratamento. Como eu digo sempre, a fé ela não nos isenta de fazer os tratamentos, né? A gente não deve abandonar o tratamento médico, certo? A fé é mais uma ferramenta. É bom sempre a gente lembrar que a medicina ela foi nos dada por Deus, né? O médico ele está aqui também pela graça de Deus. Então, eu menciono a atividade física, que é muito importante, porque ela ajuda a liberar a serotonina, que é justamente um dos hormônios que está em baixa na depressão. Então, a atividade física ela auxilia na secreção da serotonina, por exemplo. E, então, eu detalho assim, a alimentação, que existem alimentos que facilitam, né, e outros que são ruins, para quem tem depressão. E falo sobre tudo isso nesse livro. Né? E gosto sempre de dizer que há sempre uma luz no fim do túnel. Né? E lembrar, justamente, que Jesus, em seus milagres, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Né? E aquele paralítico lá que estava há muitos anos esperando que alguém, né, que ele pudesse entrar na água, né, antes dos outros, e Jesus disse: pega a tua cama e anda. Então, a pessoa que está com depressão, ela tem que ter o mínimo, pelo menos, de vontade, nem que seja de se dirigir a Deus na oração, certo? Então, assim, a gente tem que ter o mínimo de vontade, porque a oração, para ela fazer efeito, né, para ela ser infalível, ela tem que ter uma súplica, primeiramente, porque Deus ele sabe, sim, do que a gente precisa, mas Ele quer que a gente formule. Jesus sempre perguntava, né, o que queres que eu te faça? Né? E daí ele diz que a fé da pessoa que curou. Né? Então, eu gosto sempre de dar uma mensagem de esperança
e dizer que não desanime, que não abandone o tratamento, enfim, sempre uma mensagem de esperança eu gosto de trazer. Que bom, você que está aí em casa já escutou um pouco dessas dicas e também já pode procurar também o livro, né? Você que precisa, que conhece alguém que tem depressão, traga para ela esse livro, Depressão Vire essa página, e ajude para que esse seu amigo, essa pessoa que está precisando, também possa combater essa doença. Mas como a doutora já estava falando anteriormente, agora novamente, ela falou sobre os milagres. Então, a minha pergunta, a minha curiosidade hoje é perguntar à senhora, doutora, nessa jornada profissional, em questão da saúde, da busca da espiritualidade, de passar, né, esse seu coração que arde em passar também, não só a cura médica, mas a cura espiritual para aqueles que precisam. O que a senhora pode trazer de experiências vividas sobre esses milagres, né, que a senhora pôde acompanhar, que a senhora escutou, que a senhora esteve de perto? Então, mais uma vez, me reportando ao meu trabalho no PSF, me chamava a atenção a fé das pessoas, né, que muitas vezes passavam por problemas tão difíceis, por dores tão profundas, né, e que muitas vezes elas vinham e me ensinavam, porque algumas vezes a gente vai para o trabalho com as nossas tristezas, com os nossos problemas, e de repente você escuta outra pessoa do outro lado com uma dor muito maior do que a sua, né? Então, muitas vezes essas pessoas nos ensinam e nos dão lição de fé. Então, tinha uma senhora, um dos casos, né, que eu me lembro, uma senhora lá na cidade que eu atendia, em que ela desenvolveu um câncer de intestino. E não era assim mais um câncer assim inicial, porque a gente sabe que muitas vezes o câncer, quando ele vem se manifestar com sintomas, ele já está um pouquinho avançado, né? E foi o caso dela. E então essa senhora, ela se dirigiu ao Laureano e no atendimento para o médico, quando ela chegou para ele disse: olhe, dentro de 15 dias eu quero a senhora aqui já com seus exames, porque é urgente, tenho que lhe operar. A senhora tem algum braço forte lá na sua cidade? Aí ela disse: o braço forte que eu tenho é Deus. E, para mim, foi um milagre, porque no SUS, você, dentro de 15 dias, ter os exames todos que eram necessários, que o médico estava pedindo, e retornar ao serviço público, consegue fazer a cirurgia e está ali na minha frente conversando, né? E eu ainda assim estava duvidando da recuperação dela, porque ela não estava com um estado geral muito bom. Mas, para minha surpresa, ela ficou boa, assim, né? Então, assim, é um testemunho muito grande. E ela também, ela se referiu ao fato de, antes dela saber desse diagnóstico, ela estava uma vez em Recife e um senhor que ela nunca tinha visto abordou ela na rua e disse a ela que ela iria passar por uma grande provação, mas que Deus ia obrar um grande milagre na vida dela. E quando ela estava passando por esse problema, ela se recordou, né? Então, isso não foi por um acaso, né? Que a gente acredita que nada é por acaso, não é verdade? Então, esse é um dos exemplos, né? E que nos meus livros eu trago, eu falo também, como eu falei anteriormente, né? De Frei Galvão, aí eu menciono lá os 2 milagres, o que ele foi beatificado, o que foi considerado milagre, que depois ele foi considerado santo, e dentre outras coisas assim, bem interessantes que vocês só vão ficar sabendo se vocês lerem o livro, certo? Vai deixar o pessoal um pouquinho curioso para você não perder de ver esse livro, tá certo? Mas, doutora Valdilene, a última pergunta eu posso lhe fazer, essa é surpresa, viu? O que é que lhe atraiu para trazer esse tema neste programa de espiritualidade e saúde para a comunidade Casa da Paz, né? O que ligou a isso?
né, o que lhe trouxe, o que lhe fez conhecer a Casa da Paz e trazer essa proposta desse programa. Bom, o programa para mim era um sonho, né? Eu sou uma mulher de grandes sonhos. Eu, quando sonho, sonho grande, né? Então, eu tinha assim assistindo Canção Nova, esses canais assim de TV católica que eu gosto muito. Eu tinha uma vontade de ser comunicadora também, né? Aquilo me atraía. E então eu com essa ideia dos livros também, eu conheci tinha um amigo da área da saúde que chama Sérgio Luiz, e que ele tinha um programa na rádio e ele me chamava para entrevistas, né? Até levei Padre Paulo, inclusive, para lá. E sempre eu falava dos meus livros lá e eu tinha muita vontade de entrevistar também, né? Aí, então, falei para ele que, quando ele tivesse uma oportunidade, ele me chamasse. Então, ele montou uma rádio, que é a Rádio Alta Potência, e me convidou. Então, eu e Padre Paulo, e depois a psicóloga Leônia Pinheiro, a gente começou o programa lá na rádio. E daí, o Padre Paulo já tinha um convite daqui da Casa da Paz, e já tinha me trazido para conhecer aqui a comunidade, e veio a ideia de fazer o programa, né? Aí, então, na verdade, eu não achei isso coincidência, como eu já acabei de dizer, tudo é providência. Então, estou aqui hoje numa comunidade católica, como eu sempre desejei, e falando, né, fazendo a divulgação da nossa fé, né, da religiosidade do povo, e falando da importância que isso tem para a saúde, né? Que tem muito trabalho científico, sabe, Kaline? Provando, hoje em dia, a ciência ela prova, através de muitos trabalhos científicos no mundo todo, que a pessoa que tem fé, ela se cura mais facilmente, ela reage melhor às doenças, aos tratamentos, né, do que aquela pessoa que não tem fé. Certo? É simplesmente o fato de você ter uma prática religiosa regular, né? Vamos supor, ir à missa toda semana, né? Fazer parte de um grupo de oração, ter aquela rotina, né? Da prática religiosa, né? É como atividade física. Você ir uma vez no ano na igreja não vai fazer efeito, não. Você tem que ter aquela regularidade. Então, isso daí atua sobre o nosso sistema nervoso, né? E, por sua vez, também ativa as nossas células do sistema imunológico, e isso vai fazer com que o nosso corpo reaja melhor. E tem trabalhos mostrando a eficácia disso no tratamento de HIV, de câncer, né? De diversas doenças. Então, o nosso sistema nervoso ele é interligado com o nosso sistema imunológico e assim por diante. Então, o nosso corpo ele é uma máquina muito bem engrenada, né? Então, uma coisinha aqui é conectada acolá, e a fé, a oração, ela traz benefícios, né? Então, ela faz liberar hormônios que são benéficos, e ela faz reduzir outros que seriam mais nocivos, digamos assim. Então, quando você está meditando, quando você está rezando, bem concentrado, aos poucos os seus batimentos cardíacos eles vão diminuindo, você vai acalmando, isso ajuda a controlar a pressão arterial, certo? O ritmo cardíaco, né? E reduz o cortisol, que é um hormônio do estresse. Certo? Então, reduzindo o cortisol, vai melhorar uma série de coisas. Porque o estresse do dia a dia ele vai afetar o nosso corpo, diminuindo as nossas defesas, né? Então, a fé, a nossa religiosidade, a prática religiosa, a oração, ela atua de forma benéfica, ela estimula as células do sistema imunológico. Então, com isso, a gente fica mais forte, né? Para reagir em qualquer doença. Acho que dá para entender, falando assim, de uma maneira bem simplificada, né? E isso tudo para dizer que acabei vindo aqui fazer o programa chamado Espiritualidade e Saúde,
onde a gente vai estar sempre trazendo aqui um médico, uma enfermeira, fisioterapeutas, enfim. Mas também não vou só trazer pessoas da área de saúde, não. A gente vai trazer também outras pessoas que possam vir a contribuir, né, com a população. A exemplo de você que está aqui hoje comigo. E então, já que a gente falou em Casa da Paz, me diga aí um pouquinho, fala um pouquinho aqui da história da Casa da Paz, como foi que surgiu, né? Que eu sei que você é uma cria assim bem antiga daqui da Casa da Paz. Eita, doutora Vadlene, eu fui pega agora, viu? Então, a Casa da Paz, Maria de Nazaré, é uma comunidade católica atuante aqui na Arquidiocese da Paraíba. E nós temos como carisma ser como Maria, um sinal de Deus no mundo. E esse carisma, ele tira um pouco para dentro da nossa missão, onde nós atuamos, né? E tudo isso vai mexendo um pouco para os nossos trabalhos do dia a dia. Então, a Casa da Paz ela tem alguns trabalhos e projetos espirituais, que são retiros, encontros, né, momentos de oração, partilhas da palavra, a Santa Missa, que acontece aqui nos domingos, ou em algumas datas, a qual nós podemos contar com um padre. E também nós temos projetos sociais, que esses projetos sociais deram início também para que essa obra fosse realmente oficializada, né? Surgiu através dos projetos, através da necessidade do outro. Então, a Casa da Paz ela tem como um projeto social o projeto do sopão, a qual nós entregamos. Fazemos um sopão aqui na nossa casa e vamos entregar àquelas comunidades mais carentes. Nós fazemos essa entrega todas as sextas-feiras. Nós também fazemos entrega de roupas, brinquedos para aquelas crianças que necessitam, as mulheres grávidas. Nós sempre também estamos atentas à necessidade dessas mulheres, a qual também foi o surgimento da comunidade, onde realmente nós, como a Virgem Maria, precisávamos estar atento à necessidade, né? Como a Virgem Maria teve lá nas bodas de Caná, atenta à necessidade daqueles noivos. A Casa da Paz também é chamada a estar atenta à necessidade do outro. Então, aquelas mulheres grávidas que às vezes está passando por uma necessidade, fica vulnerável à sociedade, então a gente vai dar aquela mão amiga, estender aquilo que Deus também nos traz como graça, né? Não a palavra, mas também na ação. Então, a Casa da Paz sempre conta com essa ajuda. Nós temos o projeto Maria de Nazaré, que é justamente esse, ao qual nós acolhemos a mãe grávida com o filho, nós trazemos para eles um período ao qual a gente vai ajudando e beneficiando tanto a mãe quanto aquela criança inocente. E aí a Casa da Paz, nisso, né, rodeada nisso, também ajuda a Santa Igreja. Então, a gente atua em missões porta a porta, nós vamos aos interiores, somos convidados pelos sacerdotes, e aí a gente atua porta a porta, levando a palavra de Deus, conhecendo aquelas pessoas que também nos trazem ensinamentos, nos traz um pouco da fé, e o quanto é rico escutar sobre essa fé das pessoas, né? Então, a Casa da Paz, ela atuando neste carisma de ser como a Virgem Maria, é um pouco extenso, que não há palavras para explicar, mas tudo isso que eu trouxe é um pouco da nossa atuação dentro da igreja, é um pouco do que nós fazemos, e procuramos sempre, sim, estar atentos à necessidade, né? E dizer como a Virgem Maria disse, no momento em que ela foi
visitada pelo anjo, né? E que ela recebeu o menino, ela disse: eis-me aqui. Ela não sabia como seria essa missão, como se daria. Então, a Casa da Paz também diz logo o eis-me aqui. Nós não sabemos como será a missão, mas nos comprometemos em ajudar, em fazer aquilo que nós podemos fazer por graça de Deus. E por falar nos retiros, né? Eu já participei de retiro aqui. Já vim também aqui no domingo, que tinha feijoada, né? Tinha rubacão, então tinha música de muito boa qualidade. Então, assim, quando a Casa da Paz promove esses domingos, gente, é muito bom. Pode vir com sua família, a comida muito boa, o ambiente maravilhoso, que inclusive me conquistou aqui desde o início, né? Então, você vinha aqui num domingo, assim, com sua família, um domingo de sol, então, é que vai ser proveitoso. Vocês vão ver como é bonito aqui. E, falando um pouquinho assim também, Kaline, me diz aí, que bênção de Deus que a Casa da Paz foi agraciada agora no seu Jubileu de Prata, com a ordem, né, do Vaticano, de poder construir aqui uma réplica da Capelinha das Aparições, lá em Fátima. Nos fala um pouquinho sobre isso. Sim, a Casa da Paz, né, recebeu esse convite aqui na Paraíba, pelo Nordeste. A Casa da Paz tem um grupo que se chama Exército de Deus. Esse grupo ele atua para guardar o que é sagrado. Então, o Exército de Deus, você sempre vai ver o Exército de Deus em algum lugar, certo? Atuando nas paróquias, guardando as imagens nos momentos de festa de padroeiro, nos momentos solenes das igrejas, os padres sempre nos convidam. Então, há 15 anos atrás, né, surgiu o Exército de Deus, fruto da Casa da Paz, e este grupo surgiu de jovens da comunidade que, inspirados por Deus, pela nossa fundadora, Sheila, ela nos guiou a também escutar a voz de Deus. E nós achávamos que seria um grupo tradicional, de oração. E então, o Exército de Deus ele foi chamado de forma mais particular a uma experiência diferente. A uma experiência que liga a espiritualidade e a disciplina. Então, o Exército de Deus ele atua um pouco, as pessoas nos veem na rua e acham que é militar. E aí, quando vê o nome Exército de Deus, fica um pouco curioso, vem atrás e pergunta. E aí a gente fala um pouco sobre o nosso grupo. Então, o Exército de Deus, né, ajuda nisso, onde foi ocorrido um convite para que o Exército de Deus pudesse ajudar nas peregrinações com Nossa Senhora de Portugal, né, a imagem que vem peregrina lá de Portugal para visitar. E aqui na Paraíba, o Exército de Deus foi convidado, e geralmente nessas peregrinações não são grupos, é um grupo específico, que é o grupo da Imaculada. E aqui na Paraíba, o Exército de Deus foi confiado, já porque conhecia as missões, né, e a credibilidade que o grupo tinha, até por causa da comunidade Casa da Paz. Então, confiando que o Exército de Deus da Casa da Paz estaria responsável por essa imagem, nós atuamos até hoje nessas peregrinações. Fazem, acredito que 4 anos que já a imagem peregrina, e aí ela vem para cá e o Exército de Deus faz todo o roteiro do dia com ela, e ela vai para muitos lugares, visitou hospitais, ela visitou paróquias, visitou tantos outros lugares que
a gente não esperava, mas que passou a Virgem de Portugal por lá. E aí, esse ano, no mês de maio, né, no Nordeste, nós temos o responsável, ao qual ele faz esse trâmite de Portugal para o Nordeste todo. E aí ele nos conversando conosco, perguntou se a Casa da Paz teria essa coragem, né, de receber, de ser sede da Capela Réplica de Nossa Senhora de Fátima. E aí, prontamente, a gente disse sim. E eu disse, até como eu disse à senhora, né, a Casa da Paz, sendo como Maria, a gente disse sim, não perguntou como seria, nem o que seria. A gente só confiou e se entregou. E ali a gente deu a resposta, aquela resposta foi levada por o servita, que é José Eude. Ele falou com o responsável, o reitor responsável, que é um padre lá em Portugal, e esse padre prontamente já deu a autorização para que pudesse ser. Esperávamos que essa autorização chegasse com um mês, né? E aí a gente esperou e confiou no Senhor. Se for para ser, eis aqui os servos do Senhor. E ali, com 15, acho que uma semana, a Casa da Paz recebe essa resposta de autorização, né, do reitor lá de Portugal, dando a nós essa graça de ser sede da Capela de Nossa Senhora de Fátima, aqui, das aparições. E aí a gente, como filhos da Arquidiocese da Paraíba, também levamos ao nosso pastor, Dom Delso, e esperávamos, então, também essa resposta. E aí, acredito, com um mês, após Dom Delso colocar no conselho, nos foi respondido também com uma autorização. E aí a Casa da Paz se pronunciou para as pessoas no dia 1º de julho, também como memória a nossa fundadora, Divânia Marinho, aqui fundou a comunidade, juntamente com Sheila. Nós fazíamos a missa em memória de 3 anos da sua Páscoa definitiva, e também, no final, trazíamos essa imensa graça, né? Essa imensa ação de graça diante do Senhor e dos irmãos, trazendo essa alegria de poder ter confirmado a autorização e, assim, darmos início a esse projeto de Deus. Porque, como eu disse, né, nós só dissemos o sim. Nós não sabemos como fazer, o que fazer, tudo vem de Deus. Então, a Casa da Paz se lança, assim como a Virgem Maria se lançou e disse aquele eis-me aqui, nós, pobres servos, também queremos nos lançar nessa graça e dizer, eis aqui os servos do Senhor, e fazer com que Deus possa fazer desta casa, que é da Virgem Maria, ainda mais os celeiros dos seus filhos, né, onde venham buscar na espiritualidade essa graça por meio da Virgem Maria, que é uma grande intercessora para nós. E, inclusive, gente, já foi lançada, né, a pedra fundamental, não foi isso? Isso. Foi no dia 22 de julho? 22 de julho, nós já fizemos o lançamento da pedra fundamental, onde também o servita José Eude estava presente, o nosso diretor espiritual, Padre Vanderg. E aí foi feito esta pedra fundamental, foi lançada essa pedra fundamental, pedindo a Deus a graça dessa construção. A comunidade ela vive inteiramente da providência, né? Nós não temos fundos para construir, nós não temos como fazer, e aí realmente nós vivemos inteiramente daquilo que Deus
nos dá através de cada pessoa que vem nos visitar, que conhece sobre nossa história, de você que está aí nos escutando. E aí também a gente estende a nossa mão, nós pedimos com fé e confiança em Deus, para que você que pode nos ajudar, que sentiu em seu coração também, para poder ser um colaborador desta obra, para ajudar a construir a casa da mãe, Nossa Senhora de Fátima, entre em contato conosco. Aí Rio de Janeiro. E no Nordeste, a Casa da Paz será a segunda réplica do Brasil. Então, aqui, neste lugar, nós seremos sede para todo o Nordeste. E aí, todo o povo de Deus. A nossa fundadora e moderadora geral, Sheila, ela, sempre que vai falar, ela diz assim, essa capelinha é da igreja, é do povo. A Casa da Paz irá zelar e cuidar, mas é de todo o povo de Deus, é de toda a igreja. Então, ajude também a cuidar, mas ajude também a fazer com que cresça essa obra de Deus, com que essa casa da Virgem Maria possa ser feita, né? Esta casa, doutora Valdelene, essa capela ela é toda projetada da mesma maneira que vem para nós a planta, nós precisamos fazer a questão das medidas, de tudo que será colocado, é tudo nos enviado, né? Como iremos fazer isso, né? Deus sabe. Então, nós estamos confiando a Ele, nós estamos colocando, mas também nós estamos estendendo a nossa mão. Então, você, mais uma vez, eu digo a você que pode nos ajudar, corre aí, fala conosco, na descrição do vídeo vai estar nosso contato. Não perde tempo, não. Ajuda, porque mais graças o céu pode lhe dar também com essa ajuda, né? A caridade, ela apaga milhões de pecados. E a caridade, ela nos faz alcançar ainda mais o céu. E a Casa da Paz, gente, ela tem alguns produtos, né, que vocês fazem, confeccionam, alguns doces, não é isso, Kaline? Alguma coisa que vocês fazem para vender também? Na verdade, nós vendemos para a ajuda da comunidade os biscoitinhos. Não são produzidos por nós, mas nós fazemos a venda desses biscoitos também para ajudar na missão. Tudo o que eu falei em questão de ajuda com as pessoas, dos projetos sociais, da comunidade, são todos em ajudas com essa providência que Deus nos dá, né? Em questão das vendas, em questão das pessoas que nos ajudam, né? Benfeitores. Então, por isso que a Casa da Paz pede muito, por isso que a Casa da Paz sai muito em missão para estender a nossa mão e pedir a providência, né? A oração, ela é muito eficaz, mas ela precisa de uma ação. A ação de ir atrás é o que nos ajuda a trazer a providência para a nossa casa. A Casa da Paz pede, mas a Casa da Paz também doa muito, né, gente? Porque só de acolher crianças, né, de acolher gestantes, de ter todo esse trabalho social tão bonito, então isso é muita doação, né? E a gente também está precisando de patrocínio aqui para o nosso programa, viu? Espiritualidade e Saúde. Quem tiver interessado, pode nos procurar e procurar aqui o pessoal da Casa da Paz. E então vamos encerrando, né, por hoje, a nossa conversa, que foi assim maravilhosa, né, Kaline? E daí vamos, né, trazer outros frutos. Vamos estar trazendo aqui sempre alguém que possa ter um conteúdo bom a incentivar as pessoas sempre no cuidado com a saúde e em preservar a sua fé. Muito obrigada, doutora Valdelene, por hoje
nos receber, contar um pouquinho da sua história, né? Eu bem não conhecia assim, mas sou grata por tudo aquilo que hoje escutei, por todo o ensinamento que também me fez crescer diante da sua fala aqui. Quanto bonito é a senhora falar sobre a fé, né? E essa fé que não quer ser retida para si, mas quer transbordar para o outro, é muito bonito. É um ato de muita generosidade. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida profissional, quanto também a sua vida espiritual. Que a senhora possa ser essa mulher guerreira que quer levar a muitos também o céu. Deus abençoe. Deus abençoe a todos nós, né, gente? E vamos aqui nos despedindo mais uma vez. E quarta-feira que vem, na próxima semana, estaremos Terá aqui mais, novamente. Viu? se Deus quiser. Boa noite a vocês que estão em casa. Fique com Deus, paz e bem.